nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. Caminhamos para o dia 11 de novembro, que é a data de uma importante efeméride, com origem meio pagã, meio cristã e que é tão do agrado de todos, a festa de São Martinho. Trata-se do São Martinho, o de Tours, que primeiro foi militar romano e que depois foi o carismático bispo dessa cidade francesa, o mesmo que, segundo a lenda, nos dias frios agasalhava os mais indigentes com a sua capa, para de seguida se dar o milagre de se abrir no céu um quente sol, a que usa chamar-se o verão de São Martinho, sem que se confunda com outro São Martinho, de Duma, perto de Braga, que foi bispo dessa diocese, o conversor dos suevos e grande perseguidor das manifestações pagãs. Assim, para lembrar o São Martinho e a sua festividade, trazemos aos nossos ouvintes alguma informação histórica e patrimonial relativa à capela de São Martinho do Banho, que se localiza na área arqueológica das termas romanas de São Pedro do Sul. Essa capela, embora pequena no seu tamanho, é grande na sua história. A voz do povo, na sua tradição, diz que as pedras da capela de São Martinho do Banho foram transladadas de um outeiro próximo ao Castro do Banho para o lugar onde hoje se encontra em tempo que se desconhece. Uns pressentem que a capela é tão antiga que vem do tempo dos fenícios, povo da antiguidade que subiu o rio Volga e mercadejou com as populações autóctones. Outros, talvez mais avisados, já consideram que a capela de São Martinho pode ser uma cristianização nos reinados de suevos e visigodos de um templo pagão mais antigo, que serviria ao culto nas termas romanas, o que ganha força na descoberta de uma inscrição romana com um voto aos deuses protetores das águas mineromedicinais e o aparecimento de estruturas romanas no subsolo da capela. Mas isto são mais convicções que surgem da intuição dos leigos do que da ciência dos especialistas. O certo é que, face a algumas evidências históricas, leituras arquitetónicas e conjecturas arqueológicas, atribui-se a construção da capela de São Martinho do Banho aos primeiros anos do século X, 900, 912, e relacionada com a presença em Lafões da importante corte do príncipe astúrio-leonês Bermudo Ordóñez, filho do rei Ordóño I das Astúrias e irmão desavindo do rei Afonso III. O príncipe teria vivido em Lafões durante uns 30 anos, presumindo-se o seu passo na medieval vila Ibn Ordóñez, Bordonhos, mas com profunda correspondência com o banho de Lafões no eixo Bordonhos-Baiões, Monte da Senhora da Guia, Banho, centro político e religioso, Fataúnços-Vouzela, Monte da Senhora do Castelo e Moçambiques, Viseu. O que mais consolida essa tese é a identificação arqueológica dos alicerces de uma igreja pré-românica, debaixo da capela de São Martinho, sendo que na parede traseira surge o fragmento de uma janela tripla e arqueada que pertenceu a essa igreja original. Trata-se de uma peça artística de inspiração asturiana, um agimês de arcos ultrapassados, raro a sul do Rio Douro, que encontra paralelo no agimês da igreja de São Salvador de Valdios, Oviedo, nas Astúrias, igreja que foi mandada construir por rei Afonso III o Magno no ano de 893. Na capela de São Martinho do Banho terá ajoelhado o rei Dom Afonso Henriques, no ano de 1169, para assistir aos ofícios religiosos quando procurou nas águas mineromedicinais dos banhos de Lafões alívio para uma fratura sofrida na perna durante a famigerada Batalha de Badajoz. No entanto, o documento mais antigo que se refere a São Martinho do Banho
é o que vem nas Inquirições Gerais de 1258 e que diz o seguinte: o mesmo Mendo Fernandes, jurado, disse que a Igreja de Várzea possui em São Martinho do Banho 2 casais que a Rainha Dona Teresa, a Velha, deu à mesma Igreja de Várzea. Essa Rainha Dona Teresa, a Velha, é Dona Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques, que na mesma época doou outras propriedades ao território de Lafões. Por sua vez, fruto da inexorável ação do tempo, essa antiga igreja pré-românica de São Martinho do Banho teria ficado arruinada, derrubando-se o que restava e construindo-se nos seus alicerces a capela que hoje conhecemos, que veio no âmbito das obras de instalação do Real Hospital das Caldas de Lafões por Dom Manuel I no ano de 1504. O ano de 1696 também deixou memória dessa igreja original, quando o antigo médico das Caldas de Lafões, António Pires da Silva, informa que essa igreja de São Martinho do Banho fora igreja matriz de todas as igrejas circunvizinhas de Lafões, que ela levaram a batizar São Freigil e que ao tempo de 1696 apenas se conservava a Capela Mor, posta nos alicerces dessa antiga igreja maior, procurada por romarias e ladainhas que a visitavam a 20 de maio. E assim, o que nós hoje podemos ver nada mais é do que a Capela Mor dessa antiga igreja maior com origem no século X, mas que agora se nos apresenta com uma fachada em um arco gótico, um pequeno adro e reaproveitados nas paredes alguns elementos construtivos dessa igreja original, o que torna imperioso dar continuidade ao estudo arqueológico da área, escavação do interior e da sua envolvente e a análise das estruturas construtivas no sentido de se completar as informações sobre essa igreja pré-românica do século X que precedeu a atual capela do século XVI, estabelecendo-se a correta relação entre as duas fases construtivas e entre elas e as próprias termas romanas. A Capela de São Martinho do Banho continua a ser um templo de profunda relação e identificação religiosa, cultural e patrimonial com as pessoas que a visitam, sejam elas residentes, sejam turistas, em que uns e outros deixam ex-votos e orações quase sempre relacionadas com os tratamentos nas águas mineromedicinais. Concluindo, a pequena Capela de São Martinho estabelece uma prestigiante ponte histórica nas termas de São Pedro do Sul, uma ponte de continuidade entre as termas romanas do século I e II, a sua origem cristã e a relação com a corte lafonense do príncipe Bermudo, a presença do rei Dom Afonso Henriques no Banho com a sua corte no ano de 1169, a transformação manuelina do Balneum para o Real Hospital das Caldas de Lafões e a ligação que a capela tem, desde sempre, com a identidade cultural e religiosa de quem reside na povoação ou de quem simplesmente vem para beneficiar das águas mineromedicinais. E já sabem, na sexta-feira, dia 11, o São Martinho exige que se assem as castanhas e que se vá à adega para provar o vinho. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras, às 15, com repetição às 18. E aos domingos, às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.